Existe uma pergunta silenciosa que muitas mulheres fazem diante do espelho depois dos 50 anos. Essa blusa de gola alta está elegante em mim ou está me envelhecendo? Essa dúvida aparece em um momento muito específico, quando a mulher já não quer apenas seguir tendências, mas deseja se sentir bonita, sofisticada e segura com o que veste. A gola alta, por ser uma peça marcante, desperta opiniões opostas. Algumas mulheres a enxergam como sinônimo de elegância imediata, algo clássico e refinado. Outras, no entanto, sentem que ela pode fechar demais o visual, endurecer a expressão ou destacar sinais da idade. E é exatamente nesse ponto que surge a grande questão: a gola alta depois dos 50 é elegante ou envelhece? A verdade é que não existe uma resposta única e absoluta, porque a gola alta não tem um efeito fixo. O que realmente determina sua aparência não é a peça em si, mas a forma como ela é usada, combinada e interpretada dentro do look. Quer descobrir os segredos por trás de mais de 200 looks que realmente valorizam a mulher madura? Nosso guia exclusivo revela combinações que você nunca imaginou, práticas, elegantes e fáceis de adaptar ao seu dia a dia. O link está no comentário fixado, pronto para você explorar e transformar seu estilo de forma simples e inspiradora. A gola alta e sua verdadeira história na moda. A gola alta, também conhecida como turtleneck, sempre teve um lugar especial na moda clássica e sofisticada. Ao longo das décadas, ela apareceu em estilos minimalistas, produções elegantes de inverno e looks associados a mulheres fortes, intelectuais e confiantes. É uma peça que atravessa gerações sem perder relevância, justamente por sua capacidade de se reinventar em diferentes tecidos, cortes e propostas de estilo, sempre mantendo uma essência de sofisticação discreta. Diferente do que muitos pensam, a gola alta nunca foi uma peça criada para envelhecer ou esconder o corpo. Pelo contrário, ela sempre foi símbolo de estilo limpo, moderno e atemporal. Grandes referências da moda a usaram como parte de uma estética sofisticada justamente por sua simplicidade elegante, mostrando que, muitas vezes, é no minimalismo que a verdadeira elegância aparece com mais força. Ela não depende de exageros para chamar atenção, e sim de presença e equilíbrio visual. A ideia de que a gola alta envelhece surgiu mais por interpretação visual do que por regra de moda. Como ela cobre parte do pescoço e cria uma linha contínua até o rosto, algumas pessoas associam isso a um visual mais fechado ou rígido. No entanto, essa leitura depende diretamente de fatores como tecido, caimento, cor e composição do look como um todo. Ou seja, não se trata de uma característica fixa da peça, mas de como ela é construída dentro da produção. Quando bem equilibrada, essa mesma linha contínua pode alongar a silhueta, valorizar o rosto e transmitir uma elegância extremamente refinada. Quando a gola alta pode não favorecer. Apesar de ser elegante, a gola alta pode sim pesar o visual em algumas situações específicas, principalmente quando não há equilíbrio no look. Isso não significa que a peça é errada, mas sim que precisa de ajustes para funcionar melhor na moda madura. Na verdade, muitas vezes o que causa esse efeito não é a gola alta em si, mas a forma como ela é combinada com o restante da produção, o que pode alterar completamente a percepção de leveza ou rigidez do visual. Um dos principais fatores é o tecido. Quando a gola alta é feita de materiais muito grossos ou rígidos, ela pode criar volume na região do pescoço e deixar o visual mais pesado. Isso tira a leveza natural que muitas mulheres desejam depois dos 50, especialmente quando a intenção é transmitir suavidade, frescor e elegância sem esforço. Tecidos mais estruturados demais podem segurar a expressão e deixar o conjunto menos fluido. Outro ponto importante é o excesso de fechamento no look. Quando tudo está muito escuro, muito coberto e sem contraste, a gola alta pode reforçar uma sensação de rigidez visual. Não é que ela envelheça, mas sim que não traz leveza nem pontos de iluminação para o rosto. E depois dos 50, isso faz toda a diferença. A presença de luz no rosto, de respiro visual e de contraste suave é o que mantém a aparência sofisticada e atual. Também existe o impacto da modelagem.
Peças extremamente justas podem marcar demais a região do pescoço e do colo, evidenciando linhas naturais de forma mais intensa, enquanto modelagens sem estrutura podem parecer desleixadas ou sem intenção. O ponto ideal está no meio-termo, uma peça que acompanhe o corpo com naturalidade, sem apertar e sem perder forma. Esse equilíbrio é o que garante elegância real. E por fim, a falta de contraste no look pode ser determinante. Quando não há variação de cores, texturas ou acessórios, o visual pode parecer plano e sem profundidade. Nesse cenário, qualquer peça mais fechada, como a gola alta, pode ganhar uma leitura equivocada e parecer mais pesada do que realmente é. Por isso, ela acaba sendo injustamente associada ao envelhecimento, quando na verdade o que falta é construção de estilo e harmonia no conjunto. Quando a gola alta se torna extremamente elegante. Agora vem a parte mais importante, quando a gola alta funciona a favor da mulher madura e se transforma em um dos elementos mais sofisticados do guarda-roupa. É nesse momento que ela deixa de ser uma peça comum e passa a ser um verdadeiro recurso de estilo, capaz de elevar qualquer produção com simplicidade e elegância. Tudo começa pelo tecido. Quando a gola alta é feita em materiais leves, como malhas finas ou tricos suaves, ela ganha fluidez e não pesa na expressão. Isso cria um efeito visual de suavidade e elegância natural, permitindo que o look mantenha conforto e sofisticação ao mesmo tempo. Tecidos mais delicados também ajudam a peça a acompanhar melhor os movimentos do corpo, evitando aquele aspecto rígido que pode endurecer o visual. Outro fator essencial é a harmonia com o rosto. Depois dos 50, o objetivo não é esconder, mas valorizar a expressão e a beleza real de cada mulher. A gola alta, quando bem escolhida, funciona como uma moldura elegante para o rosto, destacando a postura, a confiança e a presença feminina. Ela direciona o olhar para cima, criando um foco natural na expressão, o que traz mais protagonismo ao rosto sem esforço. As cores também desempenham um papel fundamental nessa construção de elegância. Tons claros como bege, off-white, nude e cinza suave ajudam a iluminar o rosto e trazer frescor ao visual, suavizando traços e criando um efeito mais leve. Já os tons escuros, embora muito elegantes, podem ser usados sem problema, desde que equilibrados com acessórios, maquiagem mais iluminada ou peças de contraste que quebrem a monotonia visual. A terceira peça é outro segredo poderoso e muitas vezes decisivo no resultado final. Um blazer aberto, um colete estruturado ou um casaco leve cria profundidade no look e quebra a rigidez da gola alta, trazendo movimento e modernidade. Esse recurso ajuda a construir camadas visuais que deixam o visual mais interessante e menos fechado, o que é essencial para manter leveza e sofisticação ao mesmo tempo. E não podemos esquecer dos acessórios, que têm um papel transformador nesse tipo de composição. Brincos médios ou alongados ajudam a criar verticalidade, alongam visualmente o pescoço e trazem leveza ao conjunto. Além disso, eles adicionam brilho e personalidade ao look, evitando que a gola alta fique isolada ou muito minimalista. Quando bem escolhidos, os acessórios completam a produção e reforçam a sensação de elegância intencional e moderna. Como usar gola alta de forma elegante após os 50? Na prática, o segredo está no equilíbrio. A gola alta não deve ser nem muito justa nem muito solta. Ela precisa acompanhar o corpo com suavidade, sem marcar excessivamente e sem perder estrutura. Quando esse ponto de equilíbrio é alcançado, a peça se transforma em um recurso elegante e moderno, que valoriza a silhueta sem chamar atenção de forma exagerada, criando uma presença visual natural e sofisticada. A terceira peça aberta é uma das melhores estratégias de estilo. Um blazer aberto cria linhas verticais que alongam a silhueta e quebram a sensação de fechamento da gola. Esse tipo de composição também adiciona movimento ao look, evitando que a produção fique estática ou rígida demais. Além disso, a terceira peça ajuda a criar profundidade visual, o que torna o visual mais interessante e elegante de forma imediata. O contraste também é essencial. Misturar cores, texturas e volumes ajuda a criar um visual mais interessante e sofisticado.
Uma gola alta escura, por exemplo, pode ficar muito mais leve quando combinada com uma peça clara ou acessórios iluminados. Esse jogo de contrastes evita a monotonia e traz vida ao look, deixando a produção mais atual e harmoniosa, especialmente na moda madura, onde o equilíbrio visual faz toda a diferença. Os acessórios têm um papel fundamental na construção da elegância. Brincos, colares discretos usados por cima da peça ou bolsas estruturadas ajudam a compor um visual mais refinado. Eles funcionam como pontos de luz e destaque, quebrando a uniformidade da gola alta e adicionando personalidade ao look. Quando bem escolhidos, os acessórios não apenas complementam, mas elevam toda a composição. E, por fim, o contexto importa muito. A gola alta funciona perfeitamente em ambientes sofisticados, dias mais frios, encontros elegantes ou produções minimalistas. Ela transmite presença, seriedade e sofisticação quando usada no momento certo. Em situações mais formais ou em propostas de estilo mais limpo, ela se torna uma das peças mais poderosas do guarda-roupa, reforçando uma imagem de elegância madura, segura e atemporal. O verdadeiro segredo da gola alta. Existe um segredo que muitas mulheres ainda não percebem. A gola alta não foi feita para esconder o pescoço, mas para destacar o rosto. Ela cria uma linha visual contínua e elegante que naturalmente direciona o olhar para a expressão da mulher, valorizando sua postura, sua presença e até mesmo sua atitude. Em vez de competir com o rosto, ela o emoldura, criando um efeito de foco que pode ser extremamente sofisticado quando bem construído no look. Depois dos 50 anos, isso se torna ainda mais poderoso, porque a elegância deixa de ser sobre quantidade de pele mostrada e passa a ser sobre intenção, harmonia e confiança. Nessa fase da vida, o estilo ganha um novo significado. Não se trata mais de seguir regras rígidas, mas de entender o que comunica leveza, segurança e autenticidade. A gola alta, quando bem escolhida, entra exatamente nesse contexto, reforçando uma imagem madura, elegante e segura de si. A gola alta pode transmitir força, sofisticação e modernidade, mas apenas quando usada com consciência e equilíbrio. Ela não envelhece ninguém. O que realmente pode gerar essa impressão é o excesso de rigidez no visual, a falta de contraste entre as peças e a ausência de leveza na composição geral do look. Quando esses elementos não estão bem ajustados, a peça perde sua função de elegância e passa a parecer mais pesada do que realmente é. Por isso, mais do que evitar a gola alta, o essencial é aprender a construí-la dentro de um conjunto harmonioso, onde cada detalhe trabalha a favor da beleza natural. No final das contas, a grande resposta para a pergunta inicial é simples: a blusa de gola alta depois dos 50 não envelhece nem rejuvenesce por si só. Tudo depende de como ela é usada, do contexto em que aparece e, principalmente, de como ela conversa com o restante do visual. A mesma peça pode transmitir impressões completamente diferentes dependendo de pequenos detalhes como tecido, cor, acessórios e proporções. Quando mal combinada, ela pode pesar o visual, tirar leveza e criar uma sensação de rigidez. Mas quando bem construída, com equilíbrio e intenção, ela se torna uma das peças mais elegantes, sofisticadas e atemporais do guarda-roupa feminino, capaz de elevar até os looks mais simples com uma presença marcante e discreta ao mesmo tempo. O verdadeiro segredo não está na peça, mas na harmonia do conjunto. E quando a mulher entende isso, ela deixa de se vestir com medo de acertar ou errar, e passa a se vestir com liberdade, intenção e presença. Ela começa a usar a moda como uma forma de expressão pessoal, e não como um conjunto de regras que limitam sua forma de ser e se apresentar ao mundo. Porque moda não é sobre idade. É sobre expressão, identidade e autenticidade. E elegância, acima de tudo, é sobre presença, aquela presença que não precisa chamar atenção de forma exagerada, mas que é sentida naturalmente, pela segurança, pelo equilíbrio e pela forma como a mulher ocupa o próprio espaço. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a gola alta com outros olhos, me conta aqui nos comentários. Você usa gola alta ou sempre evitou essa peça? E se você gosta de conteúdo sobre moda elegante para mulheres maduras, se inscreva no canal,
Porque aqui a moda não é sobre idade, é sobre presença. E presença nunca sai de moda.